Boa noite, casa. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus por mais um dia, por mais um domingo. Estarmos aqui reunidos na casa do Senhor para adorar aquele que vive, aquele que reina. Amém? Em Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Ele nos amou, Ele nos perdoou, Ele nos ama. Não importa como você chegou aqui essa noite, o Senhor quer te encher. Ele quer transformar todas as coisas. Ele quer que você saia desse lugar essa noite aqui, cheio da presença dEle. E não importa o que você fez, Ele perdoa os seus pecados, Ele te lava, Ele te restaura. E essa noite é noite de cura. Essa noite é noite de restauração. O Senhor é aquele que conhece lá no íntimo, lá onde ninguém vê. Aquela ferida, o Senhor vai curar essa noite. Ele vai encher de alegria. Ele vai transbordar sobre a tua vida essa noite. Por isso, Deus Pai amado, Pai eterno, Pai querido, na tua casa, Deus, na tua presença, nós queremos rasgar o nosso coração. Recebe toda a palavra que será ministrada nessa noite, que ela seja como brasa viva, que ela venha incendiar este lugar. Senhor, recebe todo louvor, toda adoração que sair dos nossos lábios, Senhor. É para ti, Deus, é só para ti, Senhor. Tu és o único digno de ser adorado, o único digno de ser glorificado. E nós rendemos graças a ti, porque tu és o Rei dos Reis e não há outro Deus além de ti. Essa noite vidas serão transformadas neste lugar. Você não vai sair deste lugar assim como você entrou. Você vai sair cheio do Espírito Santo. Você vai começar uma nova semana renovado pelo poder, glória e autoridade que há no santo e bendito nome de Jesus. Aplauda esse Deus maravilhoso. Aleluia! Todos têm motivos para agradecer a Deus nessa noite. Dá um aleluia aí, um amém. Glória a Deus. Ninguém foi no aleluia. Vamos celebrar o Senhor nessa noite com gratidão nos nossos corações. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo teu amor que me faz crescer. Eu vivo pela fé, não vacilo, não paro, não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo teu amor que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força de um louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força de um louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou sofrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não
bom adorar ao Senhor com alegria, resplandecer sobre a nossa face a alegria que nós sentimos por ter Ele conosco todos os santos, todos os dias. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui, igreja. Aleluia. Feche os teus olhos. Vamos adorar a Ele. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Diga! Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz, Jesus, e ficar feliz. Eu estava longe, e eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou, não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz, Jesus, e ficar feliz. Não me abandonou, não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz, e ficar feliz. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Nós temos você, Jesus. Só tenho você. Meu melhor amigo é Jesus. Diga: eu vaguei. E eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho Jesus. Só tenho você. Diga: não me abandonou.
Ei, declare isso. E eu vá o mundo afora, mas não encontrei o que tem. Nós temos você, Jesus. A tua graça nos basta, Jesus. A tua presença nos basta, Pai. Nós sabemos que se nós tivermos você, as outras coisas serão acrescentadas, Pai, porque o nosso Deus, Ele é completo. Nós sabemos que o nosso Deus nunca nos abandona. Não importa onde eu estiver, como eu estiver, se eu clamar ao nosso Papai, Ele virá para me salvar. Jesus, Ele é a nossa salvação, sempre foi, é e sempre será. Jesus, nós procuramos tanta coisa, nós procuramos tanta coisa para nos fazer feliz, mas nós entendemos que o Senhor é a única coisa que nos basta. Quanto mais nós conhecemos, mais nós entendemos que é você, é você, é você, o que me completa é você. E eu vaguei, mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Nós temos você, Jesus. Só tenho você. Oh, eu vaguei e eu vaguei no mundo afora, mas não encontrei o que tem, porque agora eu tenho tudo. Eu tenho o Espírito Santo Consolador, Santo que me trata, que me cura as minhas feridas. Diga, não me abandonou, não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você e ouvir e ficar e ficar feliz. Ele não me abandona. Sabe por que o Senhor fica feliz quando nós chamamos Ele? Porque é um momento que nós reconhecemos que nós não conseguimos mais. A palavra de Deus fala que quando estou fraco, aqui estou forte. Quando eu declaro eu não posso mais, é quando não estou forte, porque aí a presença do Senhor vem sobre nós. A força do nosso Deus vem sobre nós. E não importa se o mar se fechar na nossa frente, seja o Moisés da sua vida. O Senhor te diz essa noite: estenda o seu cajado e eu farei o mar se abrir diante de você. Porque o véu foi rasgado. Ei, Jesus rasgou o véu e hoje nós temos livre acesso com o Pai. Hoje nós podemos clamar Jesus e Ele vem. E Ele fica feliz, sabe? Ele fica feliz porque Ele sabe que quando nós declaramos que nós não podemos mais, é o momento em que nós entregamos por completo a nossa vida a Ele. Jesus, és o nosso melhor lugar, Jesus. És a nossa essência. Oh, diga mais uma vez: não me abandonou. Não me abandonou. Cante, cante. As vezes que eu caí, Estou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz, meu papai, e ficar feliz.
Aleluias. forte. Leva-me, Jesus. Leva-me a viver a tua vontade. Leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade. Leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você.
Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Nos teus braços é o melhor lugar, Jesus. É o melhor lugar, Jesus. O melhor lugar, aonde eu quero estar, aonde eu possa estar, aonde eu possa ser quem tu quiseres que eu seja, Deus. Oh, oh. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Teu abraço em mim, a noite me alcançou, sem restrições, sem restrições, se entregou por mim. Eu te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus. Diga, volta os meus olhos, volta os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim, em mim. Bem melhor que a vida é o teu amor. Jesus, seja o centro em mim. E quando eu te vejo, não
nós confiamos na tua presença, ela que nos sustenta. Vem, derrama a tua presença neste lugar. Você que veio em busca de algo nesta noite, eu quero dizer para você que a presença do Senhor, ela está pairando sobre este lugar. Ei, mas depende de mim e de você de abrir o nosso coração e dizer: Senhor, entra no meu coração, vem e derrama a tua glória sobre mim. Eu quero ver a tua face resplandecer na minha, Jesus. Eu quero ver, Senhor, a tua voz entoar na minha boca, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abre a sua boca, querido. Aleluia. Comece a glorificar o Deus sobre todos os deuses. Ele está aqui. O poderoso Deus está aqui para receber a minha e a sua adoração. Derrama a tua glória, derrama a tua presença, Jesus. Vem, derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. E vem, derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais. Se você quer, cante. E vem, derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem, derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Queremos mais da tua presença, queremos mais desta unção que reina neste lugar. Jesus, seja adorado. Aleluia. Volto os meus olhos pra tua presença. Aleluia. Aleluia. Vejo tua glória, Aleluia. Glória a Deus. ganha forma em mim. Volto os meus. Você pode cantar isso, igreja? Diga. Pra tua presença, vejo tua glória, ganha Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos nessa noite, Senhor. E rendemos graças a Ti nessa noite. Rendemos o nosso coração e a nossa vida. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. A Ele toda a honra. A Ele toda a glória. A Ele toda a adoração. Amém? Glória a Deus. Você está feliz por estar na casa do Senhor? Você fez a melhor escolha nessa noite, amém? Você pode sentar um pouquinho, nós vamos passar alguns recados, temos alguns recados bem importantes. Essa é uma semana de culto de mulheres, essa semana nós temos quinta-feira o nosso encontro de mulheres. Então você, mulher, é convidada a estar aqui. É um momento de adoração, de busca da presença do Senhor Jesus. É um momento onde nós somos discipuladas, o nosso coração é preparado, o nosso coração é moldado para vivermos o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Quantas de vocês querem viver o propósito de Deus? Eu quero viver o propósito de Deus. E para isso nós precisamos estar alinhada com o coração de Deus. Amém? Então, quinta-feira agora, às 20 horas, nós temos um encontro muito especial. Eu espero você. Amém? Sábado, nós temos encontro de jovens e adolescentes às 20 horas. E dia 1º agora,
Dia 1º nós temos aqui uma vigília de oração e de adoração com todos os músicos da casa. Você que faz parte do grupo de louvor, você que faz parte da adoração, você é convidado, você é convocado. Nós já estamos avisando, né, com bastante antecedência, vários dias, para que você, né, não marque nenhum compromisso nesse dia, porque é uma noite de derramar da presença de Deus e nós queremos estar, né, com essa equipe alinhada, essa equipe buscando a presença do Senhor. Vai estar conosco o pastor Valcir, estará ministrando, o nosso pastor também vai estar ministrando uma palavra de alinhamento aos nossos corações. Eu sei que será uma noite especial. Algumas pessoas estão me perguntando: pastor, eu posso participar? Se você é líder aqui na casa, se você tem alguma função ou voluntário de liderança, você pode estar aqui conosco, né? Porque é uma reunião para pessoas que estão à frente do ministério, pessoas de altar. Então, essa reunião é no dia 1º/8, são para esses voluntários. E dia 7/8 nós temos o culto dos homens. Tem homens na casa? Glória a Deus. Dia 7/8 nós temos papo de homem. Você, homem, não deixe de participar. E aqui vou dar mais um recado para as mulheres. Amada, se você quer ter um marido abençoado, se você quer ter um marido cheio do Espírito Santo, se você quer ter um marido temente ao Senhor, você tem que mandar eles aqui no Papo de Homem, né? Eu vejo que tem mulheres que dificultam o dia do homem sair, coitados, né? Tem tantas coisas, elas arrumam tantas coisas, né, no dia que o homem tem que sair. Então, no dia, né, 7/8, não nessa quinta, na próxima quinta-feira, nós temos encontro de homens. Amém? Glória a Deus. E agora eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus comigo em Malaquias 3, versículo 10. Aleluia. Nós vamos agora estar adorando ao Senhor com os nossos recursos, as nossas ofertas. Mas nós gostamos sempre de ministrar uma palavra sobre oferta, porque a gente entende que dízimo e ofertas não é sobre dinheiro, mas é sobre obediência, é sobre confiança, é sobre a adoração. Amém? A palavra de Deus diz: eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os recursos, dízimos, ao depósito do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas dos céus e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Em toda a palavra de Deus, nós vamos olhar somente aqui, em Malaquias 3:10, onde o Senhor manda fazer prova dele. Ele diz: provai e vede que eu sou bom. E eu abrirei as janelas dos céus, as comportas dos céus, sobre a vida de vocês. Dízimos não é sobre dinheiro, dízimo é sobre obediência e confiança. Quando eu dizimo, quando eu oferto, eu estou dizendo: Senhor, eu confio que Tu és o provedor. Senhor, eu confio que o Senhor vai prover sobre a minha casa, que as janelas dos céus serão abertas sobre a minha casa. Dízimo é sobre honra, é aliança, é semente de fidelidade. E nessa noite eu convido você a plantar, a colocar diante do altar do Senhor sementes de fidelidade. Amém? Eu quero que você pegue nas suas mãos o teu dízimo, a tua oferta, e nós vamos consagrar ao Senhor. Você pode se colocar de pé nas suas mãos com o teu dízimo, com a tua oferta. Nessa noite você vai estar trazendo ao altar, você vai estar fazendo também, se você não tem espécie, mas você pode estar usando a nossa chave de Pix, mas você vai fazer com uma postura diferente. Não como uma postura de alguém que está, eu estou perdendo, eu estou, deixando de usufruir deste recurso. Não, você não está deixando. Lembra, dízimo é sobre obediência, é confiança. E o Senhor diz: fazei prova de mim. Fazei prova de mim e vede que eu sou bom. Faz prova do Senhor. Tem uma postura de confiança de que Ele vai prover, porque não é a pastora que fala, mas é a palavra do Senhor. Amém? Pai, nós queremos nessa noite trazer, Pai, ao Teu altar, Senhor, ó Deus, parte do recurso a qual o Senhor tem nos dado, a qual o Senhor tem abençoado as nossas vidas. Pai, se temos o que vestir, se temos o que comer, se temos aonde, Pai,
é buscar recursos financeiros, é porque o Senhor tem aberto portas, é porque o Senhor tem provido na nossa casa, na nossa mesa. Senhor, nós te adoramos e nós agradecemos pelo teu cuidado sobre a nossa vida. Pai, eu quero orar, Senhor, ó Deus, nessa noite por cada filho teu, Pai. Ó Deus, que tem confiado na tua palavra, tem, Senhor, ó Deus, feito uma aliança com o Senhor de fidelidade, uma aliança de honra, Pai. Ah, Senhor, eu oro, Pai, por esse teu filho, para que ele possa ver, Senhor, as janelas dos céus, as bênçãos sem medida sobre a casa dos teus filhos. Pai, que o Senhor possa prover, que o Senhor possa abrir portas, Senhor, que eles possam ver da tua bondade e da tua fidelidade. Nessa noite, Senhor, nós trazemos a ti, Pai, a nossa melhor semente. Nessa noite, Senhor, nós trazemos no teu altar, neste solo fértil, Senhor, ó Deus, que é o reino do Senhor, nós trazemos a nossa melhor semente, e desde já nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós, em nome de Jesus, amém? Você pode trazer aqui à frente, você que tem espécie, e você que vai fazer por Pix, você pode usar aqui essa chave de Pix. Toda a igreja. Posso crer. Porque Ele vive. Aleluia. Temor não há, mas eu vencer. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Boa noite, igreja, paz seja contigo. Amém? Você conhece a pessoa que está atrás de você? Do lado? Isso, conhece? Diz para ela, que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Eu quero dar as bênçãos a você que está aqui pela primeira vez, você que tem vindo outras vezes. Quero dizer que você é muito importante para nós. Quero dar as boas-vindas a você também que nos assiste através deste canal na internet. Hoje a nossa audiência no YouTube está bombando, né? Os irmãos mais adocicados. Que Deus abençoe, né? Vai lá, curta e também compartilha este culto com teu amigo, com teu vizinho. Vai lá, curta e compartilha também. Compartilhe com os teus amados, com os teus irmãos. Você que tem crédito no teu celular, vai lá. O canal no YouTube é IEQ Casa. IEQ Casa, você colocando lá no YouTube já vai aparecer ali a nossa transmissão. Você pode curtir e compartilhar e comentar também, porque quando assim você faz, você torna muito mais relevante aquela palavra que aqui é ensinada. Amém, meus irmãos? Quero dar as boas-vindas ao meu irmão Vitor. Está aqui, Vitor, que bom que tu veio, querido. Que Deus abençoe você, né? Amados, hoje eu quero falar sobre a perda da presença. Queridos, eu vejo assim que muitos de nós, eu creio que viemos de uma raiz ou de uma cultura religiosa. Todos nós ou já tivemos de algum modo ou de alguma forma o nosso modo de cultuar a Deus no passado. Mas muitas vezes a religiosidade, ela de uma certa forma, ela acaba justificando a minha dureza ou a minha displicência espiritual. É como se a minha religiosidade, ela me desse como que uma capa de santidade, ou como se ela me desse um salvo-conduto para viver uma vida meio na dureza, na indiferença, porque a Bíblia diz que aquele que muito pecou também muito ama, ou aquele que muito deve, muito ama. Mas uma pessoa que ela não vem
de uma vida de religiosidade ou de alguma prática religiosa, ela tem noção, né, estritamente da sua ausência de Deus e da sua necessidade de Deus. Então ela não tem aquela lente religiosa que o auto justifica, não tem? Igual aquele fariseu que entrou no templo, Jesus contando a história, e ele batia no peito e ele dizia assim, ó: Deus, eu te agradeço porque eu sou dizimista, porque eu não sou igual esse pecador. Do lado dele tinha um publicano. Um publicano era um cobrador de impostos. Um cobrador de impostos e a prostituta, no tempo de Jesus, ele estava no mesmo patamar. Aí o religioso olhava para o publicano e dizia assim, ó: eu te agradeço, Deus, porque eu não sou igual a esse publicano, porque eu sou um dizimista, sou bom. Eu te agradeço porque eu consigo vir na tua casa, eu jejuo, eu faço isso, faço aquilo. E aquele homem pecador batia no peito e dizia assim: Deus, me perdoa, Deus, eu não sou digno, Deus, eu não mereço, Senhor, eu sou um pobre pecador. A Bíblia diz que aquele publicano saiu justificado, enquanto o religioso não. Às vezes a nossa vida de frequentador de igreja, ela nos dá a entender que está tudo bem, que Deus, eu já vou na igreja, eu frequento a igreja, eu tenho uma carteirinha, eu tenho, né, eu até dizimista sou, então está tudo bem comigo. E às vezes nós acabamos abrindo mão de coisas que são estritamente importantes, que é a presença de Deus. Não tem coisa mais importante do que a presença de Deus. Ou você ser um frequentador de igreja não te dá o direito de entrar no reino dos céus. Ou você ter um pai ou uma mãe que frequenta a igreja não quer dizer que você é salvo. Eu quero dizer para vocês que você tem que procurar por intimidade, tem que se aproximar de Jesus, tem que reconhecer quem Ele é, tem que ter relacionamento com Deus. Vida com Deus é igual e é parecido com casamento. É por isso que através do casamento nós exemplificamos essa união entre Deus e o homem, através do casamento, marido e mulher, porque ali nós aprendemos a conviver. São pessoas diferentes, mas que precisam encontrar motivo em comum para caminhar juntas, tem propósito em comum, e aprendemos isso através do diálogo, através, né, da convivência. E a nossa vida com Deus é assim. O nosso Deus é um Deus relacional. Nosso Deus é um Deus que carece, né, de diálogo, que espera que você fale com Ele. Deus criou o homem para isso, para relacionamento. Se você olhar, a Bíblia diz lá em Gênesis que todo dia Deus ele ia ao encontro do homem e esperava que o homem estivesse ali lhe aguardando, né, com o mesmo desejo de se relacionar. Até um dia que o homem se escondeu e Deus ele sentiu aquele vazio, né, a ausência do homem no lugar de encontro. Ou seja, Deus ele está lá. E muitas vezes nós vivemos uma vida onde as coisas começam a dar errado. E às vezes a gente diz assim: ai, é porque Deus não lembrou de mim, ai, porque Deus. Aí bate aquela sensação de abandono, aquela sensação de rejeição, mas não foi Deus que te rejeitou, mas sim nós que rejeitamos a Ele. É o nosso afastamento, é o nosso distanciamento que faz com que o Senhor ele esfrie conosco. Você que é casado, você imagina só. Provavelmente você já teve circunstância onde a tua esposa cortou o diálogo, né? É ruim, né, irmãos? Quando a mulher não quer falar com a gente, né? Aconteceu já isso contigo? Um dia minha mulher disse assim: tu vai dormir no sofá. Irmã, verdade, vou confessar aqui o pecado da minha mulher. Tu vai dormir no sofá. Eu disse: eu não, a cama é minha, tu que vai dormir no sofá. Nós tínhamos casado recentemente e a cama era minha, eu comprei quando solteiro. E ela queria me botar a dormir no sofá. Eu disse: não, não vou não, vai tu. E é ruim, irmãos, quando o relacionamento falta esse afino, falta esse diálogo. É por isso que a Bíblia diz que, né, é importante que a gente resolva os problemas, não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. É importante que a gente acelere na resolução do problema, principalmente na questão do relacionamento. Mas o nosso Deus é um Deus de relacionamento e Ele espera que você vá até Ele, que você busque por Ele.
A palavra de Deus, quando fala sobre a presença de Deus, tem uma passagem que é muito interessante, é sobre a geração de Eli, a geração que antecedeu o profeta Samuel. A geração de Eli foi uma geração que perdeu a presença de Deus, e a presença de Deus naquele tempo era evidenciada pela Arca da Aliança. Então a Arca da Aliança era símbolo da presença de Deus. Assim como quando nós falamos sobre o templo, né, isso aqui é um templo, aí nós dizemos assim, eu vou na igreja, e quando nós falamos da igreja, para muitos que têm uma visão distorcida pela memória do tabernáculo, ou pela memória do santuário, né, diz assim, não, a igreja é a casa de Deus, é como se Deus morasse aqui. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ele veio e ele se entregou por nós, e o Espírito Santo desceu no meio da igreja, irmãos, a casa de Deus é você, não é mais o lugar. A casa de Deus é você. E quando você vai embora, Deus não fica aqui, Deus vai com você. Deus vai contigo. E a Bíblia diz que naquela época a Arca da Aliança era símbolo da presença de Deus. Era um objeto sagrado, era uma caixa, onde ali estava o cajado de Arão, ali estava um vaso de maná, que era símbolo da provisão de Deus durante o deserto, e ali dentro também estava as tábuas dos 10 mandamentos. Então aquilo ali era o símbolo da aliança com Deus, a presença de Deus. Tinha 2 querubins em cima, olhando, né, a tampa da caixa, chamado propiciatório, onde era derramado o sangue de um cordeiro uma vez por ano, ali sobre aquela tampa. Ali tinha 2 querubins olhando para baixo, como se estivesse vigiando ali a promessa de Deus que estava ali dentro. E ali era símbolo da presença de Deus, era o objeto mais sagrado que tinha naquele lugar. E a palavra de Deus diz que com o passar do tempo, eles começaram a olhar para aquele objeto, para aquela caixa, como se fosse o próprio Deus. Não era o símbolo da aliança, era o próprio Deus que estava ali. Então, a geração de Eli, ela perdeu essa evidência da presença de Deus, e eles chamaram de Icabode, quando a glória de Deus foi embora. Essa geração, ela decaiu a um certo ponto, a um ponto tão drástico, a ponto de os filhos do sacerdote, que eram sacerdotes, que o sacerdócio era hereditário, também sacerdotes na casa, eles se prostituíam na porta do templo. O desprezo pela presença de Deus era tão grande, que o Senhor foi embora, ficou apenas o objeto. Então eles fizeram da presença de Deus um mero amuleto. Eles não adoravam mais a Deus, eles abandonaram a casa de Deus. Quase ninguém mais ia a Siló, onde estava o templo de Deus. Deus ele era lembrado apenas no período de dificuldade. Se você observar o povo de Israel, havia um problema cíclico. A cada 40 anos o povo de Israel era atacado por uma tribo estrangeira, e aquela tribo estrangeira, ela vinha, ela oprimia, ela avassalava o povo de Deus, e o povo de Deus, quando sentia o aperto, a fungada do inimigo no cangote, o povo de Deus começava a clamar a Deus, gritar por Deus, e Deus levantava então um profeta, a qual lhe trazia o livramento, e durante aquele período eles se mantinham fervorosos. Daqui a pouco eles iam relaxando na fé, até não restar mais nada. Mas a arca estava lá, e a arca era mais ou menos assim, não, mas Deus está lá, mesmo eu não indo na casa de Deus, mesmo eu não indo lá cultuar a Deus, mas eu sei que Deus está lá, no momento em que eu precisar, eu sei que Ele está lá. Então, irmãos, quando aconteceu a derrota diante dos filisteus, em 1 Samuel no capítulo 4, versículo 3, Israel ele foi derrotado na batalha, e com medo eles mandaram buscar a arca de Deus no campo da batalha. Eu vou ler aqui Samuel no capítulo 4, versículo 4. Bota lá, Bruno. 1 Samuel 4, 4.
Diz assim a palavra de Deus: mandou, pois, o povo trazer a arca, mandou o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizada entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, os 2 prostitutos, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grande brado, e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz grande, que grande júbilo é este no arraial dos hebreus. Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e eles se atemorizaram. Os filisteus disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São deuses que feriram os egípcios com toda sorte de praga no deserto. Até os filisteus pagãos, irmãos, temeram a arca, acreditando que na força do amuleto. Porque da mesma forma eles eram pagãos também, eles criam nos amuletos. Quem de nós, irmãos? Eu lembro, irmãos, que lá em casa, na porta da minha casa, quando eu era pequeno, tinha uma ferradura assim pregada embaixo, porque a ferradura dá sorte. Eu já usei, a fitinha do Senhor do Bonfim, já usei, um monte de coisinha de escapulário, já usei crucifixo para me proteger, já usei uma série de amuletos. Quem já não, usou alguns objetos, para atrair bons olhares, para atrair bons fluidos. Quem sabe você já não fez algo para conquistar o coração de alguém, uma simpatia, alguma coisa, para adocicar o amor da tua vida, para ele ficar mais interessado por ti. Existem muitas simpatias, e as simpatias nada mais é, irmãos, do que uma forma de crendice. Da religião que nós viemos, todo dia tinha um santo, todo santo dia tinha um santo, porque tem um emissário, tem um objeto, tem um amuleto para todo tipo de problema. Por exemplo, se você está encalhada, tem o Santo Antônio, casamenteiro. Se você está com problema, tem outro santo lá, o santo das causas impossíveis. Tem um monte de amuleto, um monte de coisas aonde a pessoa pode buscar. O problema, irmãos, é quando nós começamos a olhar a Deus apenas como um resolvedor de causa, um resolvedor de problema. A desvalorização de Deus para essa geração, Deus não era mais o Criador, o sustentador, ou o Salvador, ou aquele que era digno de honra, mas ele era utilizado apenas como uma busca interesseira. O templo estava abandonado, Deus não era mais lembrado apenas na hora da necessidade. Eles não buscavam, mas manda trazer a arca, ou seja, era como Deus, ele virou basicamente, era como o servo, traga a lâmpada do gênio. E nessa geração, irmãos, não é muito diferente. Na vida de muitas pessoas, Deus, ele é buscado quando o calo aperta, quando o sapato aperta no calo. Deus é buscado quando a crise nos rodeia, quando as dificuldades, elas se tornam renhidas na nossa vida, quando as crises, quando os problemas nos cercam. Então, a pessoa vem buscar Deus, a pessoa começa a buscar Deus. E saber, irmãos, o apóstolo Paulo diz, Deus falou para o apóstolo Paulo: por que tu recalcitra contra o aguilhão de Deus? Vou explicar essa palavra. Por que tu recalcitra contra o aguilhão de Deus? Essa não é na linguagem de hoje. Mas o aguilhão, eu usava muito o aguilhão quando eu lavrava a terra com boi. Eu usava o aguilhão. E era uma vara de mais ou menos 1,5 metros. E aí eu cortava a cabeça do prego, fincava na ponta daquela vara,
depois alimava o prego, deixava ele finíssimo, uma agulha. E aí a gente ia lavrando a terra com boi, e o boi, vira e mexe, tinha boi que empacava. Quando o boi cansava, ou quando o boi não queria mais fazer o trabalho, ele simplesmente parava, e às vezes deitava, e não tinha nada. Irmãos, né? Eu já vivi, na época da minha infância, eu vi casos aonde o dono do boi tinha que botar fogo na venta do boi, no nariz do boi, para o boi levantar, porque um boi ele empacava e não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Então a gente usava o aguilhão, que era uma espécie, era um ferro para cutucar o boi, para furar o boi. E quando aquele aguilhão pegava, o boi ele acordava. E muitas vezes o que ele fazia? Ele começava a chutar, ele começava a tentar dar coice para tentar alcançar alguém. Só que ele estava fora do alcance. E aí o Senhor falou para Paulo: Paulo, por que tu está chutando o aguilhão? Muitas vezes Deus ele cria a disciplina sobre nós. Deus permite que a crise venha sobre a nossa vida, para fazer com que a gente ande, para fazer com que a gente mude, para fazer com que a gente busque a Deus. E aí o que a gente faz? A gente se revolta contra Deus. Ao invés de a gente aceitar a disciplina de Deus e se colocar de pé e continuar, a gente se revolta contra Deus. A gente acha que Deus nos abandonou, né? Que o Senhor não está olhando por nós, que o Senhor nos desprezou, né? Aí começamos a churumingar pelos cantos: Deus não me ama, né? Mas não, Deus ele está tentando moldar a nossa vida, fazer com que a gente mude. E Paulo, qual era o problema de Paulo? Por que Paulo ele estava recalcitrando, ou estava chutando o aguilhão? Por que Paulo estava rejeitando o toque de Deus? Provavelmente Paulo, quando ele caiu cego, e Deus falou isso para ele, é porque muitas vezes, quem sabe, Deus já tinha falado com Paulo, mas Paulo ele não queria entender por causa da sua religiosidade. Um fariseu sanguinário, determinado a matar os cristãos, ele estava tão determinado que podia aparecer um anjo para ele, até que Deus jogou ele em terra, cego, e ali ele teve que ouvir. E o Senhor disse assim: por que tu está chutando o aguilhão? Por que tu não está me ouvindo? Por que tu está rejeitando a disciplina? E muitas vezes Deus vai fazer isso conosco, para tentar nos trazer de volta, para tentar mudar ou moldar o nosso caráter, trabalhar a nossa vida. Meu irmão, todas as vezes que eu entrei em crises, que eu lutei contra Deus, Deus tirou tudo de mim, por causa do meu orgulho. Então às vezes nós temos dificuldades de dar ouvido à voz de Deus, porque às vezes somos teimosos demais. E eu vim para casa, quando eu me converti, eu não tinha nada, eu tinha perdido tudo. Quem sabe porque aquilo que eu tinha se tornou um Deus na minha vida, a minha segurança, a coisa mais importante para a minha vida. E aí o que é que Deus faz? Deus tira. Deus ele vai mexer naquilo que é relevante para você, naquilo que é importante para você, para fazer com que os teus olhos se voltem para Ele, para quebrar o teu orgulho. Porque se continuar dessa forma vai para o inferno, se continuar dessa forma perde a salvação, porque resiste o agir de Deus, não permite Deus falar o coração. E Deus questiona para ele: por que tu está rejeitando a disciplina? Por que tu está chutando o aguilhão? A geração de Eli perdeu a presença do Senhor por tratá-lo como um resolvedor de encrencas apenas. Lá em 1 Samuel, no capítulo 4, Bruno, 10, diz assim: então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado. Cada um fugia para a sua terra, para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois caíram de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. A perda da arca foi tão terrível que a nora, ela sofreu mais a perda da arca do que a morte do sogro e do marido. Ela estava grávida. 1 Samuel no capítulo 4, 19.
22 ao 22. 4:19 diz assim: estando a sua nora, mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo essas palavras que a arca de Deus fora tomada e que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz. Porquanto as dores lhe sobrevieram ao expirar, ao morrer, disseram as mulheres que a assistiam, ela estava morrendo: não temas, porque tu tivesse um filho, nasceu um homem. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. Ela não se alegrou na morte no nascimento do filho. Porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou o menino de Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Nós corremos o risco de buscar Deus pelo que Ele faz, não pelo que Ele é. Nós corremos um risco muito grande. E podemos nos assemelhar, irmãos, até mesmo aos seguidores de Satanás, aos satanistas. Que os satanistas, o que é que eles fazem? Eles servem ao diabo por um pacto, por algo. Eles trocam a sua salvação, trocam a sua vida por algo. Faz uma aliança. Eu entrego a minha vida, eu entrego a minha alma, eu entrego o que eu tenho. Se tu me der fama, se tu me der dinheiro, se tu me der isso. Eles fazem uma troca. E muitas vezes as pessoas querem servir a Deus do mesmo modo. Deus, se tu me der isso, eu te sirvo. Deus, se tu fizer isso, eu te sirvo. Meu irmão, quem é o barro para questionar o oleiro? Nós somos feituras das suas mãos. Nós somos meros instrumentos na mão dele, e devemos sim nos alegrar pelo fato de ele ter nos escolhido. A Bíblia diz: devemos nos alegrar porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Essa tem que ser a nossa maior alegria, porque é a nossa maior conquista. Tudo aquilo que você trabalhou vai ficar. Daqui 100 anos ninguém mais lembra de ti. Daqui 100 anos você será esquecido. Você não será ninguém mais daqui 100 anos. Os teus retratos serão queimados, jogados no lixo. Tudo aquilo pelo que você trabalhou e lutou vai para a mão de outro, quem sabe que você nem conhece, um estranho. Ele não vai falar bem de ti, ele não vai nem lembrar a teu respeito. E por que lutamos tanto, trabalhamos tanto, lutamos tanto por aquilo que outro vai usufruir? E muitas vezes negamos até mesmo aquilo que é mais importante, que é a nossa vida com Deus. O tempo que nós temos, irmãos, é a coisa mais importante que temos. É por isso que dizem que o tempo é igual ao dinheiro, e é verdade. Então aproveite o tempo que você tem, invista tempo na presença de Deus, no relacionamento com Deus. Jó no capítulo 3, Jó fala assim, mesmo diante das adversidades e da sugestão da esposa dele, que a esposa dizer: amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó, ele declarou assim: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. E ainda que eu tombe no pó e na cinza, mas eu sei que os meus olhos verão a Deus. Eu sei. Jó, ele sabia que a coisa mais importante que ele tinha era Deus. Não era o seu corpo, era Deus. Não era a sua esposa, era Deus. Não eram os seus filhos que haviam morrido, não, era Deus. Por isso que ele podia perder tudo, mas ele não estava disposto a abrir mão da sua fé. Isso nós não negociamos. Davi, queridos, a geração de Davi se distinguiu da geração de Eli. Davi, ele foi associado ao louvor. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ninguém na história da Bíblia adorou tanto a Deus como Davi. E não é porque Davi, ele era um homem perfeito, não. Irmãos, Davi, ele tinha tanto pecado, talvez que nós nunca, em 2 vidas, nós faríamos a mesma coisa que ele fez. Mas, no entanto, Davi, ele tinha uma sensibilidade de buscar Deus, de se voltar para Deus, de se arrepender. Mas Davi, ele era um adorador por natureza. Qualquer tempo que ele tinha, ele estava com a harpa na mão, criando músicas, criando hinos de adoração. Ele criou mais de 150 tipos de instrumento. Hoje nós conhecemos 5, 6,
Davi, ele criou muito instrumento para adorar o Senhor, para cultuar a Deus. Davi, ele era um adorador, e isso agradava a Deus a ponto de o Senhor dizer assim: olha, achei Davi um homem segundo o meu coração. O que fazia de Davi um homem segundo o coração dele era o desejo de relacionamento, o desejo de adorar, de estar na presença dele. Então Davi buscava a Deus não por aquilo que Deus podia lhe dar, Davi buscava a Deus por aquilo que ele era. Mesmo experimentando o poder de Deus em todas as suas conquistas, Davi teve muitas conquistas, mas Davi sabia que ele sim era um mero instrumento. Ele era um instrumento nas mãos de Deus. Ele não tratava Deus como o amuleto. Não, Deus me dá sorte. Não, vou carregar um objeto para dar sorte. Alguém aqui já teve um pé de coelho no chaveiro? Fala a verdade, levanta a mão aí, quero ver. Ó, cadê? Eu não estou vendo. Ó, tem gente mentindo. Pastor, botar um pé de coelho aqui porque dá sorte. Se desse sorte, o coelho não tinha perdido o pé dele, não é verdade? Se desse sorte, o coelho não acabava na panela. Não dá sorte não, irmãos. Ou você tem Jesus ou você não tem. Davi, irmãos, ele introduziu o ministério de louvor e música no tabernáculo. Os seus salmos revelavam uma ênfase no que Deus é. Davi, ele adorava a Deus de todo o coração. Davi, irmãos, ele foi o homem que uniu as tribos de Israel. E ele uniu as tribos através da adoração. A arca de Deus foi tomada nesse episódio com Eli. Ela ficou 21 anos abandonada lá na casa de Abinadab, criando poeira. E Davi, quando se tornou rei, ele diz assim: vamos buscar a arca do Senhor. Davi fez o seu castelo, fez o seu palácio. Davi construiu uma cidade para ele. E ele diz assim: vamos lá buscar a arca do Senhor. Vamos criar um lugar de adoração aqui em Jerusalém. E ele montou uma comitiva, e ele uniu todas as tribos, foi buscar a arca de Deus. A Bíblia fala que quando ele ouviu falar o que Deus estava fazendo na casa aonde a arca da aliança estava, ele diz assim: eu quero essa bênção para mim também. Eu quero essa arca. Que ele foi lá, irmãos. A cada passo que eles davam, um boi era sacrificado. Foi algo grandioso, tremendo. Foi uma festa, cânticos, danças, alimento, porque a presença de Deus estava ali. E Davi comunicou, irmãos, com muita alegria. Ele transmitiu ao povo a importância de reverenciar, de cultuar a Deus com alegria, porque ele dizia: ele é digno de ser adorado. Davi não buscava a Deus de forma interesseira, mas ele sempre colocava Deus em primeiro lugar na vida. Por isso que Deus disse: olha, encontrei Davi, um homem que é segundo o meu coração, um homem que sabe valorizar, que sabe reconhecer quem Deus era. Então, irmãos, quem aprende a se achegar a Deus corretamente será marcado por aquilo que Deus faz, pois a reverência, irmãos, é o meio de provar o milagre. A igreja precisa entender que a adoração é a forma de se achegar a Deus, não apenas uma preparação para a palavra. Quando você está aqui e o povo está adorando, não fica se olhando para as paredes, contando as lâmpadas. Não. Quando você está aqui, a adoração está acontecendo, esquece tudo. Levanta as mãos, adore. Adore. Pastor, mas eu só consigo chorar. Então chore. Eu acho que se for para chorar, a gente tem que chorar para Jesus, né, irmãos? Se for para chorar, a gente tem que chorar para quem pode, sim, resolver o nosso problema. A música no culto, irmãos, é para louvor e adoração, não é entretenimento. Não, aqui nós viemos para adorar. E a nossa igreja, a liturgia da nossa igreja, ela é bem dividida, porque primeiro nós fazemos aquele momento de adoração, depois a gente vai para o momento da palavra. Tem algumas igrejas que a música ela é mero entretenimento, depois vai para a palavra e o povo quer orar, quer adorar, quer glorificar. Mas no momento da palavra para nós é o momento de aprendizado.
É o momento onde a igreja precisa ser instruída no conhecimento da palavra. E no momento da adoração, no momento do louvor, é o momento onde você tem aquele momento para se render ao Senhor e adorar o Senhor, render tua vida diante de Deus. Então a celebração coletiva e também na devoção pessoal, irmãos, ela é uma das maiores chaves para a manifestação de Deus. Deus, Ele quer ser adorado. E você tem que aprender a buscar a Deus e adorar a Deus não apenas aqui na igreja, mas o culto, o verdadeiro culto nosso, ele começa amanhã. A verdadeira intimidade do povo de Deus começa amanhã, não é hoje. Porque irmãos, lá na nossa casa que o nosso culto verdadeiramente acontece. Nós temos que buscar Deus, aprender, fazer da nossa casa um lugar de encontro com Deus. Nós devemos reaprender a honrar o Senhor pelo que Ele é, né? Pelo que Ele faz, né? Irmãos, será uma consequência natural aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Os milagres, as bênçãos de Deus virão sobre nós. Lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 8, bota lá, Bruno. Diz assim a palavra de Deus: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Ou chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Ou seja, a fé é um ato onde Deus espera que você tome a iniciativa. A fé é confiança, a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas prova daquilo que eu espero. A fé, ela faz com que eu antecipe a Deus. A fé faz com que eu vá ao encontro de Deus mesmo não tendo vestígio algum de que o Senhor vai me ouvir ou vai fazer algo por mim. Mas quando eu vou ao encontro dele, automaticamente Deus, ele virá ao meu encontro, né? Porque não é porque você não está vendo que não existe. Você não enxerga o ar. No entanto, a Bíblia diz que nós não conhecemos o caminho do vento. Mas isso não quer dizer, meu irmão, que o vento não exista. Você olha aviões com milhares de toneladas voando sobre as nossas cabeças, e não tem nada sobre eles, mas tem o vento. Quer matéria maior, quer estrutura maior para ele se apoiar do que nos ventos? Sim, irmão, o vento é real, e a presença de Deus é real, assim como o vento que você sente. Porque quando a Bíblia fala sobre espírito, a palavra diz que espírito no original é pneuma. A pneumatologia é a ciência que estuda o espírito. E pneumático é um instrumento, aonde se enche um pneu, uma bomba pneumática, é uma bomba de ar. Então o espírito, ele age como vento. Mesmo que você não esteja vendo, não quer dizer que ele não está presente. Mas Deus, ele espera que você venha ao encontro dele. E quando você expressa o teu desejo, a tua devoção, a tua paixão, Deus, ele começa a se revelar à tua vida. Essa noite eu quero orar por você que está, quem sabe, enfrentando lutas e não sabe por quê. Pastor, é porque Deus não me ama? Você lembra da história de Jonas? Jonas, ele decidiu desobedecer a Deus e ir para outro lugar. E Deus usou o seu aguilhão. Deus, ele fez uma tempestade vir sobre Jonas, que quase afundou o barco que Jonas estava dentro, para trazer Jonas de volta ao princípio, para fazer Jonas voltar à obediência. E Jonas voltou? Voltou, irmãos. Irmão, graças a Deus quando o Senhor usa da sua instrumentalidade e nos mantém com vida, e nos mantém salvo, e muda o nosso caráter, muda o nosso coração, muda a nossa história. Essa noite eu quero orar por você. Quem sabe você está passando por problema, e você acha que é o diabo que está furioso. Às vezes você mesmo, o teu afastamento de Deus, o teu distanciamento de Deus,
tem provocado essas circunstâncias na tua vida. Quem sabe não é hora de você se voltar para Jesus. Quem sabe a tua vida está tão distante de Jesus que você já não sabe mais nem orar. Qual foi a última vez que uma lágrima rolou no teu rosto? Qual foi a última vez que você teve, aquele debruçar sincero na presença de Deus, aquela busca verdadeira na presença de Deus? Eu quero orar por você essa noite. O Senhor diz assim: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vocês. Então eu quero convidar você a dar um passinho aqui na frente, toda a igreja. Aproveitar que hoje nós estamos em menor número, Eu quero que você saia do seu lugar. Quero convidar você a dar um passo aqui na frente. Pega a tua esposa pela mão, teu filho, traz aqui à frente. Nós vamos falar com Jesus. Eu sei que Deus tem algo para a tua vida. Quem sabe Deus Ele está mexendo na tua vida. Quem sabe você não entende o porquê. É o Senhor tentando te moldar. É o Senhor tentando trabalhar o teu coração. Quem sabe você está tão longe. Ah, meu irmão, deixa Jesus falar contigo essa noite. Deixa Jesus tocar na tua vida essa noite. Nem tudo está perdido. A crise que se avançou, a crise que se avolumou dentro da tua casa, é Deus te trazendo para perto. Ah, pastor, eu estou passando por dificuldade financeira. Num tempo de tanta prosperidade em Criciúma, você passando por dificuldade financeira, será que não é Jesus trazendo você para perto? Ah, pastor, a minha família, o meu casamento está se esfacelando. Será que não está faltando Jesus dentro da tua casa? Faz quanto tempo que você abandonou Jesus, que a tua casa não se ouve falar de Jesus? Os teus filhos não veem você orando, não tem vida com Deus na tua casa. A tua casa virou um deserto espiritual. Jesus, Ele tem saudade do tempo em que você buscava por Ele. Quantas vezes você orou e disse: Senhor, Tu és a coisa mais importante na minha vida. Quantas vezes você disse: Senhor, eu estou disposto a entregar minha vida, eu estou disposto a entregar o que eu tenho por Ti. Quantas vezes você disse isso? E hoje você está longe dEle, já não sente mais a presença dEle. Essa noite o Espírito Santo, Ele bate a tua porta. Essa noite Deus, Ele chama você para perto. Essa noite Deus chama você para um confronto. Ah, filho meu, dá-me o teu coração, diz o Senhor. Dá-me o teu coração. Eu estou à porta e estou batendo. E se você abrir, eu entro. Deus, Ele não vai forçar. Deus, Ele quer ser convidado. Ele quer ser convidado por você. Deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar. Porque onde já se viu a igreja jogar Jesus para a rua, a igreja botar o noivo para fora, esse não é papel da noiva. Quem diz que ama, quem ama recebe, quem ama abre a porta, quem ama tem saudade, quem ama não vê a hora de chegar o momento do encontro. Essa noite Jesus está aqui, e Ele está aqui para falar contigo, Ele está aqui para te trazer de volta. Fala com Ele. Fala com Ele. Não tenha vergonha de quem está ao teu lado. Não tenha vergonha do que as pessoas vão falar ou vão dizer. É o teu momento do encontro. É o teu momento com Jesus. É você e Ele. É você e Ele. Ele conhece você por dentro. Ele conhece quem você é. Ele sabe o que você pensa. Ele se importa contigo. Ele se importa contigo. Mesmo que tudo diga o contrário, Ele sabe quem você é. Aleluia. Abre o teu coração, deixa Ele entrar. Chame por Ele, levante a sua voz. Abre o teu coração diante dEle. Aleluia. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Aleluia.
És bem-vindo aqui, Jesus. És bem-vindo aqui, Jesus. Abra a voz, abre os seus lábios, abre os seus lábios. Diga: Jesus, venha. Jesus, entra na minha vida, entra na minha vida. Ah, Jesus, entra na minha vida. Diga para Ele: muda a minha história, muda o meu jeito de andar, muda o meu jeito de andar, Senhor. Eu tenho sede da Tua presença, eu tenho fome da Tua presença. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o aleluia, aleluia, aleluia. Vem, Jesus, vem, Jesus. Quem somos nós, Senhor, para merecer o Teu favor? Quem somos nós para merecer Tua ajuda, para merecer o Teu cuidado? Pai, toca a nossa vida, toca essa casa, toca essa família, Jesus. Essa casa é Tua, Jesus. Essa família é Tua, Senhor. Tu bem sabe. Não há, Senhor, nada, Pai, ó Deus, que o Senhor não conheça. Ah, Deus, muda a história, Pai, dessa casa. Deus, oh Espírito Santo, muda a história dessa família. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Manifesta, manifesta, manifesta a Tua vontade. Manifesta a Tua vontade, manifesta o Teu propósito, em nome de Jesus Cristo. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Renova essa casa, renova essa vida, renova o coração dessa Tua filha. Oh, Tu és bem-vindo aqui, toca essa vida, aleluia. Ah, Espírito Santo, és bem-vindo aqui, Senhor, aleluia. Oh, glórias ao Teu nome. Oh, Santo, 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 meu prazer é estar, oh glória, nos atos do Senhor. Meu prazer é viver, oh Senhor, na casa de Deus. Como é bom estar na Tua presença, como é bom. Renova a fé no coração deles. Oh Deus, cura o teu O meu prazer é Te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, aonde flui o amor. Pra Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é Te louvar, o meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, aonde flui o amor. Em nome de Jesus Cristo. Aonde flui o amor. Oh, Pai, nós amamos a Tua presença. Fala para Jesus: Pai, eu amo a Tua presença. Diz para Ele: Senhor, eu sinto saudade. Diz para Ele: eu sinto saudade, Senhor, do tempo em que a gente passava longas horas juntos. Fala para Ele: eu sinto saudade, Senhor,
ó Deus, de ouvir a tua voz. Que Espírito Santo restaura a minha vida como nos tempos mais sublimes que eu vivi. Diz para Jesus: Senhor, deixa eu voltar ao primeiro amor, deixa eu voltar ao princípio de tudo, deixa eu voltar, Senhor, ó Deus, aquele tempo em que o Senhor era a coisa mais importante, a pessoa mais importante da minha vida. Diz: Tu és bem-vindo aqui, Senhor, Tu és o meu amado, Tu és o meu amado. Oh Pai, como é bom estar na Tua casa, como é bom estar na Tua presença. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Santo, Cante isso aí. santo, santo, santo. Essa música você vai cantar no céu. Aleluia. A Bíblia diz que haverá uma multidão composta por todas as tribos, línguas e nações, e estarão diante do Senhor da glória, e eles estarão cantando. Poderoso é o Senhor nosso Aleluia. Eles estarão cantando: Santo, 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 Santo. Aleluia. Aleluia. Você sabia que essa língua é universal? Você sabia que todo mundo fala a mesma coisa? Aleluia. 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 Oh, glória a Deus. Isso, cante ao Senhor. Cante. Santo é o Senhor Deus poderoso, É digno, digno de louvor. Tu é digno.
suas vozes. É o Senhor Deus. Isso. Aleluia. Digno, Aleluia. Digno de louvor. Digno és. digno de louvor. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Nós amamos a tua presença. É o Senhor. Amamos a tua presença. Deus És o meu tudo. poderoso. És o meu tudo. Amamos a tua presença. Oh, aleluia. Digno de louvor. Amém. Levante a mão em direção à tua casa. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor está neste lugar. Obrigado pela tua presença abundante nessa noite. Nós adoramos a ti pelo que o Senhor faz, por aquilo que o Senhor é. Oh Deus, porque o Senhor nos escolheu, nos amou, porque o Senhor nos acolheu, Pai. Nós te adoramos por tudo, Deus. Nos leva aos nossos lares, guardados e protegidos debaixo da sombra de tuas mãos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vá, vença e volte em nome de Jesus. Dê um abraço nesse irmão.